Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E uma outra parte do meu trabalho, ali desde 2012, é com uma temática bem específica, a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as Pásias. Hoje estamos aqui no nosso 45º episódio do podcast Telama Luz. Eu estou um pouco com uma pendência de botar os outros episódios anteriores, mas vou soltar tudo de uma vez lá no YouTube para depois começar uma sequência mais cadenciada mesmo e tal. Mas a gente tem todo mês se juntado aqui na comunidade, estou com o pessoal da comunidade aqui. Eu fico com vocês aqui nessa telinha e na outra tela eu estou com o pessoal da comunidade, onde a gente vai interagindo ao longo do podcast, o pessoal vai escutando o que eu vou trazendo. E quando acaba aqui o material que vai ficar disponível lá no YouTube, a gente fecha essa câmera aqui e eu fico só com o pessoal da comunidade aprofundando tudo que a gente for conversando aqui no episódio do podcast ou outras coisas que estejam acontecendo com as pessoas. Enfim, a gente tem um espaço para trabalhar de maneira mais cuidadosa isso. Então, apesar de eu não estar colocando os episódios lá, estão tudo aqui arquivadinhos e eu vou soltando aos poucos lá. Todo mês a gente tem um encontro para poder gravar o podcast com a comunidade, pelo menos uma vez no mês. E é isso. E hoje o que eu quero falar aqui é sobre um assunto que a gente tem conversado muito na comunidade, um assunto que é delicado, um assunto que é complexo, que é sobre o muro do silêncio, né? O muro do silêncio e suas complexidades. E ainda não defini qual será o título desse episódio, mas provavelmente seria Como Sair, né? Como sair desse muro do silêncio. E enfim, tem um bocado de coisa que eu queria compartilhar com vocês. Mas, antes, como todo episódio eu faço aqui, se você está chegando aqui agora ou se você já me acompanha há algum tempo, então saiba que esse episódio, como todos os outros desse podcast, é um episódio para falar sobre a temática do abuso sexual. E essa temática é uma temática delicada, complexa, profunda, que pode mexer com muitas coisas em você, seja você que passou pela situação do abuso sexual, ou seja você que não tenha passado, mas esse tema de alguma forma pode mexer muito com feridas, pode trazer gatilhos, pode despertar memórias, pode despertar respostas no seu corpo, e é importante que você possa estar cuidando disso ao estar escutando esse material. Eu sempre digo, não é que você não possa estar aqui. Se eu gravo um podcast é porque eu acredito que tem alguma função, que ele tem algum serviço nesse processo de desconstrução do muro do silêncio, né? Vamos falar sobre isso hoje. Então eu acredito que você possa estar aqui, mas é importante que você possa estar atente ao que se passa dentro de você para você poder realmente cuidar. Falar sobre as Pásias de alguma forma sempre tentar encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem de retirar esse tema do silêncio e também encontrar uma forma cuidadosa de fazer isso, para que esse processo de sair do silêncio não tenha que ser muito sofrido, não tenha que ser muito danoso. O abuso sexual já gerou tantos danos ao longo desses anos todos, né, pessoal? Então, agora talvez a gente possa cuidar um pouco mais para que esse acesso não tenha que ser tão sofrido. Então, é isso, se você está aqui comigo, imagino que você tem algum motivo para estar aqui, vai me escutando, vamos de alguma forma compartilhando o que eu trago aqui, mas se por acaso alguma coisa acontecer com você, você dá uma pausa, aí vai ficar disponível no YouTube, então vai para terapia, busca recursos de autocuidado, de alguma forma vai espairecer um pouco, depois você volta aqui, continua e tal, enfim, se encontra uma forma cuidadosa de estar cuidando de si ao estar aqui comigo, tá bom? Então é isso. Dado o nosso alerta de gatilho, é interessante que quando eu falo esse alerta de gatilho, parece que eu já estou falando sobre o que eu quero abordar aqui, que é a saída desse muro do silêncio. De alguma forma, é um pouco desse alerta de gatilho, porque eu acho que a gente tem sim que encontrar formas de poder sair do nosso silêncio, mas que a gente tem que encontrar formas que sejam cuidadosas. E aí eu vou retomar algumas coisas que eu já falei em vários episódios e hoje eu vou talvez trazer um pouco para cá. Pode ser até um pouco mais teórico, isso informativo para quem está aqui me escutando, mas eu acho que a gente vai criando esse letramento também para poder compreender o que eu quero trazer, né? Por quê? Porque eu tenho falado sempre, né, que eu tenho usado um termo
que não é muito utilizado quando a gente fala sobre esse muro do silêncio. O muro do silêncio já não é tão falado assim, né? Mas algumas pessoas que trabalham com abuso sexual falam sobre o muro do silêncio, e o que a gente faz com isso, muitas vezes as pessoas trazem verbos que trazem um certo senso de urgência em relação a esse muro do silêncio. Então, vamos derrubar esse muro do silêncio, vamos quebrar com esse muro do silêncio, vamos destruir o muro do silêncio, enfim. Tem uma coisa que são termos e verbos que me trazem a ideia de vamos fazer rápido. E eu super acredito e também me sinto invadido por essa energia quando eu penso em estar trabalhando com crianças e adolescentes do momento presente. Se a gente sabe que existem crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente no momento presente, eu acho que quando a gente olha para esse muro do silêncio, eu me sinto com essa energia de ir para ontem. Vamos fazer alguma coisa para ontem, vamos quebrar com esse silêncio para ontem, vamos falar sobre isso em todos os lugares, em todos os cantos. Se eu sei que tem uma criança passando por abuso nesse momento, então a gente tem que intervir rapidamente, cuidar rapidamente, denunciar, ou seja, vem um lugar de não podemos perder tempo. Porque cada momento que uma criança passa nesse momento de violência é um momento de uma dor, de um sofrimento, de um aprofundamento daquele trauma e tal. Então, quando eu penso numa situação concreta que está acontecendo no momento presente, eu me sinto mais invadido por esse lugar de vamos logo fazer alguma coisa. Lógico que essa intervenção, não, por mais que tenha senso de urgência, não pode deixar de ser cuidadosa. Eu já dei um exemplo, não sei se aqui no podcast, que quando eu estava coordenando um projeto social, eu descobri que tinha uma adolescente que fazia parte das oficinas que eu dava lá já há muito tempo, e ela, participando das nossas oficinas, ela se deu conta que ela estava passando por um abuso sexual com o padrasto dela. E aí, quando ela trouxe isso pra gente, que eu digo, o pessoal da equipe, caramba, eu gostava muito dessa adolescente, ela tava comigo já há algum tempo, que tinha um vínculo massa e tal. Quando eu ouvi aquilo, eu fui por essa coisa, vamos lá denunciar, vamos lá fazer alguma coisa e tal. Isso é bem no comecinho do meu trabalho, né, com abuso sexual e tal. E eu também entendo que eu também não estava muito bem resolvido com as minhas próprias feridas, então algo das minhas próprias feridas sai também naquele momento ali e tal. E aí, quando eu cheguei no Cerca, com uma pessoa que já passou algumas vezes no podcast da gente e tal, no outro que eu fazia, que é o João Villacorta, eu levei essa adolescente pro Cerca, e quando chegou lá, ele teve uma postura de Guilherme, vamos ver, vamos escutar mais, vamos escutar ela, vamos escutar a mãe dela, traz a mãe dela aqui, vamos também ver. A gente tem que encontrar uma forma de fazer com que, o termo que ele usou para mim foi muito legal, a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que essa família saia daqui mais fortalecida do que ela chegou. E pra gente poder fazer isso, a gente tem que tentar entender como é que essa família funciona para ver como a gente pode ajudar. E na hora aquilo me deu uma certa frustração, que conversa nada, vamos logo fazer um bocado de coisa e tal. E aí foi muito legal poder ver que mesmo com criança e adolescente, não quer dizer que a intervenção não precisa ser cuidadosa, tem que ser cuidadosa também, pensar no que fazer com isso. Mas eu sinto que com criança e adolescente, esse lugar da rapidez me invade mais. Quando eu penso na situação das pásias, pessoal, vamos lá retomar o termo se você ainda não está acostumado com ele. Pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Isso de alguma forma traz, pessoal, o que uma pásia, ela muitas vezes, se ela começa a falar sobre abuso sexual depois de muito tempo, ela é uma pessoa adulta que passou por isso na infância e adolescência, ela passou muitos anos da vida dela convivendo com esse silêncio, convivendo com esse sofrimento, precisando encontrar uma forma de sobreviver a isso. Então, infelizmente, como muitas pessoas não tiveram uma intervenção adequada lá quando o abuso sexual aconteceu, o abuso sexual foi acontecendo e foi se desenvolvendo junto com a personalidade da pessoa, e quando ela está na idade adulta, quando ela pensa em mexer com isso, de alguma forma pode não ser tão simples assim, porque o abuso sexual já está ali fazendo parte de uma série de coisas na vida dela. Então não é tão simples chegar para uma página depois de tantos anos de silêncio e falar: ei, vamos lá falar sobre isso, vamos lá, abre essa caixa de Pandora aí pra gente poder ver o que é que vai sair e tal, porque mexer nisso pode ser profundamente desestruturante, pode ser profundamente desestabilizador, a pessoa pode não se reconhecer muito no que ela tá trazendo e tal, e aí, por isso que quando eu faço alerta de gatilho eu falo sobre isso. É importante a gente pensar em sair do silêncio, mas ao mesmo tempo é importante a gente poder pensar em fazer isso de uma forma que seja cuidadosa para a própria pessoa que está ali se enfrentando com o seu passado, com a sua história, com suas dores, com seus traumas e tal. Então, assim,
Eu tenho usado o termo desconstrução, desconstruir o muro do silêncio, como uma forma de trazer um certo gerúndio, sabe, para isso. Porque para mim é um processo que vai acontecendo, é um processo que cada pessoa, cada pásia vai ter que encontrar o que é que faz sentido ou não nessa saída desse silêncio. Então não tem uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo, que todo mundo tem que fazer da mesma forma, do mesmo jeito para chegar no mesmo objetivo. Não, isso vai depender muito de como cada pessoa significou o que aconteceu, como isso foi se desenvolvendo ao longo da vida dela, os recursos que ela tem no momento presente para lidar com tudo isso, para ela poder de fato ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de compreensão de toda essa complexidade. Queria dar essa introdução inicialmente aí desse termo da desconstrução do muro do silêncio e depois eu queria só passar por cima, não vou aprofundar muito aqui porque eu já fiz isso lá nos primeiros episódios do podcast, mas eu queria dar uma pincelada aqui sobre as camadas do muro do silêncio, né? Eu digo que existem camadas e camadas do muro do silêncio. Tenho trabalhado com 3 principais, mas elas subdividem-se em algumas outras. Mas eu sempre digo que existem 3 camadas principais, que é uma camada individual, uma camada familiar e uma camada sociocultural. Eu separo essas camadas de maneira muito didática só para a gente poder compreendê-las melhor. Mas, na verdade, essas camadas estão todas sobrepostas, uma dentro da outra. Não sei nem dizer onde começa uma coisa e onde termina a outra, porque estão todas muito misturadas. Mas, de maneira bem resumida, a camada individual do muro do silêncio fala de como a pessoa individualmente conseguiu passar por aquele processo. Então, vou dar meu exemplo, que eu acho que é o que mais representa, de maneira mais rápida, essa camada individual. Eu passei pela primeira situação de abuso sexual, eu tinha 4 anos de idade. E ali foi tão insuportável para mim lidar com aquilo. Aquilo era tão contraditório com minha sobrevivência psicológica que eu apaguei aquilo da minha memória. Quer dizer, apagar não é muito bem o verbo, né? Porque ficou guardadinho em algum lugar. Não foi apagado, de fato. Mas eu esqueci daquela experiência e só fui lembrar quando eu tinha 15 anos, 11 anos depois. Já no contexto onde eu estava fazendo psicoterapia desde os 13. Então, assim, entenda, existia um muro do silêncio de mim comigo. Eu não conseguia nem entender porque quando eu digo que eu esqueci aquela experiência, eu não estou dizendo que eu não senti os impactos daquilo ao longo dos anos todos. Eu senti muita coisa, só que eu não conseguia nem nomear essas coisas porque eu nem conseguia lembrar que o abuso sexual tinha acontecido. Então, para você ver, essa camada individual do muro do silêncio fala de como muitas vezes eu tenho que cindir com a experiência e eu mesmo não consigo falar para mim mesmo que o abuso sexual aconteceu, porque isso implica em tantas coisas, lidar com tantos sentimentos de culpa, tristeza, medo, vergonha, sentimento de sujeira, de pecado e tal, que eu tenho dificuldade de fazer isso, então eu comigo tenho dificuldade de tocar nessa ferida, tem um silêncio ali que eu não consigo individualmente. Agora já dá para entender que essas camadas não se separam, né? Por quê? Porque quando uma pessoa começa a trabalhar a questão do abuso sexual e ela começa a, de alguma forma, falar para ela mesma, né? O tema do podcast aqui é como sair do muro do silêncio, né? Muitas vezes a saída desse muro do silêncio vai acontecer da pessoa se dando conta que o abuso sexual é algo que aconteceu na vida dela, reconhecer que é algo importante, algo interfere. É um pouco estranho falar sobre isso porque eu tenho percebido como o abuso sexual ele sempre fica numa categoria fora de tudo, assim. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu tô numa psicoterapia e trabalho muitos conteúdos ao longo daquele tempo todo, mas muitas vezes o abuso sexual não entra. Aí eu vou dar um outro exemplo. Eu atendi uma vez uma pessoa que dizia que tinha uma relação fantástica com uma parceira de mais de 20 anos e que eles falavam sobre tudo entre eles. Eles falavam tudo entre eles, mas o abuso sexual não tinha entrado na história, não entrava. E foi uma coisa muito curiosa quando o homem, que era o meu cliente, ele decidiu compartilhar com essa parceira que ele foi abusado sexualmente e ela falou, eu também. E ele também não sabia. Ela tinha passado por abuso, ele também, os dois não conversavam entre eles numa relação muito verdadeira, pessoal. Não estou dizendo que ele mentia para mim, dizendo que a relação era verdadeira e que de fato não era, não. Eu acho que a relação era muito verdadeira, sim. Só que mesmo assim, o abuso sexual ficava fora. Teve uma vez que um cliente, ele passou por abuso sexual na infância e foi um abuso sexual que teve muitos toques, teve penetração, teve muita coisa e tal, e para ele foi bem difícil.
E quando ele chegou pra mim, ele tinha quase 30 anos, ele tinha toda uma questão religiosa, que ele nunca tinha tido relações sexuais na idade adulta e tal. Ele nunca tinha tido essa experiência. E aí teve uma vez que ele chegou pra mim e falou assim, não, porque eu sou virgem, né, e tal. E aí eu peguei, parei e pensei, caramba, esse termo é tão complexo, né? Porque eu entendo que quando ele fala que ele era virgem, ele tá falando de alguma forma de uma experiência que ele quis, que ele viveu na idade adulta, com consentimento, que ele de alguma forma talvez tivesse recurso para elaborar o que estava acontecendo e tal. Mas ao mesmo tempo, quando ele falou isso, eu perguntei, eita, quando você fala isso, em que lugar você coloca aquelas coisas que aconteceram? Ele falou, Guilherme, eu não coloco em canto nenhum, porque na minha cabeça é como se aquilo não tivesse acontecido. Mas de fato, parece que quando eu falo que eu sou virgem, parece que eu nunca tive contato com isso. Mas eu tenho que reconhecer que eu tive, caramba, é tão difícil entender, será que eu sou, será que eu não sou e tal. Eu não nomeio pra pessoa e dizer o que é e o que é que não é, porque eu acho que essa parte de ele viver situações consentidas era importante pra ele. Então eu acho que em alguma medida ele poderia sentir uma pessoa virgem, mas ao mesmo tempo, como isso inclui ou não inclui as experiências que ele tinha tido antes e tal. Ou uma pessoa que chegou e falou assim, tive uma conversa fantástica com meu pai esse dia, um dia desse e tal, e aí eu pude contar toda a minha história pra ele. Só que toda a história incluía tudo, menos um abuso sexual que ela viveu cometido pelo pai do pai, né, pelo avô dela. Então, assim, muitas vezes o abuso sexual, ele, para a própria pessoa que está vivendo, ele não está incluído em muitas coisas. Então, eu estou falando aqui da camada da camada individual e depois da camada familiar do muro do silêncio, né? Então, quando a pessoa consegue, de alguma forma, entender que aquilo é importante para ela, que aquilo aconteceu e ela pensa em sair do silêncio dela, muitas vezes uma possibilidade que vem é a família. Só que essa camada ela é muito complexa, porque mesmo que o abusador ou a abusadora não seja uma pessoa da família, o que geralmente é a exceção, né? A maior parte das vezes acontece dentro da família, muitas vezes um pai ou uma mãe tem uma dificuldade de escutar uma pessoa, mesmo adulta, falando que passou pelo abuso sexual. Eu lembro de uma vez que eu escutei uma pessoa que ela queria muito contar para o pai dela que isso aconteceu há muito tempo atrás. Mas ela sentia que duas coisas poderiam acontecer se ela contasse para o pai dela. Ou o pai dela teria um infarto, porque ele já era uma pessoa mais velha e tinha problemas no coração. Ou esse pai, de alguma forma, iria mandar matar a pessoa que ainda estava viva, que foi a pessoa abusadora. E ela tinha medo que isso pudesse, de alguma forma, prejudicar o pai dela. Não é nem que ela não desejasse, talvez, que a pessoa abusadora morresse. Mas ela não queria que tivesse ainda mais trauma, mais violência, mais dor e que o pai dela corresse risco. Então, mesmo quando a pessoa abusadora não está dentro da família, ainda assim não é simples para um pai ou para uma mãe falar sobre isso. Eu vejo muitas pais com medo do sentimento de culpa que os familiares, que são pessoas talvez amorosas ali e tal, nessa família específica, o sentimento de culpa que eles podem ter porque não conseguiram cuidar, proteger, porque não perceberam e tal. Então, mesmo quando a família não está ali, o abusador, a abusadora ali, já é difícil falar sobre isso. Quando a pessoa abusadora está dentro da família, aí isso fica ainda mais complexo. Como conseguir falar sobre isso? Como conseguir dizer o que aconteceu? Será que as pessoas vão acreditar, não vão acreditar? Como eu consigo provar, né? É isso, né, pessoal? Voltando de novo ao paralelo entre criança, adolescente e pessoas adultas. Uma criança adolescente, por mais que a gente saiba que um abuso sexual muitas vezes é um tipo de violência que não deixa provas, que não deixa marcas, tem algumas vezes que deixa. E tem algumas vezes que você pode fazer um exame de corpo de delito, você pode fazer alguma coisa, aparece algum tipo de doença na boca da criança, nas partes íntimas e tal. Então, muitas vezes, quando a criança adolescente está ali passando por aquilo, talvez seja um pouco mais palpável tentar chegar na experiência que aconteceu. Uma testemunha, alguém que viu um pai saindo com a criança num dia, uma lembrança que está ali, ou seja, o evento está um pouco mais próximo e talvez a gente consiga de alguma forma ir em busca de saber o que aconteceu. Mas e uma pásia? Uma pásia que vai falar de uma coisa que aconteceu há 30 anos. Como é que ela consegue provar? Como é que ela consegue provar que aquilo de fato aconteceu? Muitas vezes fica a palavra da pásia com a palavra da pessoa abusadora. E infelizmente, já juntando com a camada sociocultural do Muro do Silêncio, temos na cultura da gente uma cultura que minimiza sempre o abuso sexual. Principalmente se ele tivesse sido cometido por um homem, né? E a vítima tenha sido uma menina e tal. Então, e hoje em dia uma mulher, né? Então existe toda uma cultura que minimiza. Então como é que essa pásia pode falar na família
família dela sobre isso sem correr esse risco de ser desacreditada, questionada, julgada, sem ter aquele sentimento tão forte que já apareceu em tantos relatos das Aspásias, que é: eu tenho medo de destruir a minha família. Lá, depois de tanto tempo, para que eu vou desenterrar isso para destruir a minha família? E geralmente eu já postei nas redes sociais e já conversei com Pásias que trouxeram isso, que se por acaso a família estivesse sendo destruída, não é naquele momento que ela verbaliza que o abuso aconteceu. Na verdade, a família foi destruída lá atrás, quando o abuso sexual aconteceu. Quando alguém de confiança, quando algum familiar que deveria cuidar, proteger, se aproveitou da relação de poder, da confiança que ele tinha, da autoridade que ele tinha para violentar uma pessoa. Então a família não é destruída quando uma Pásia decide falar sobre a violência que ela viveu. A família foi destruída quando o abuso sexual aconteceu. Porém, eu falo isso para a Pásia, mas tem um espaço dentro dela que não é tão simples entender isso racionalmente e tá muito livre para fazer o que ela quer fazer no momento presente, porque tem uma série de emoções dentro dela. Então tem a camada familiar do mundo do silêncio, que ela é bem complexa também e tal, e junto com essa camada sociocultural, né? A camada sociocultural são os valores da cultura, as práticas, as posturas, as visões, as crenças, as distorções que existem acerca do que é o abuso e tal, e que de alguma forma impede com que uma Pásia se sinta no direito de poder falar mais sobre isso. Então, dado um pouco mais essa contextualização acerca do Muro do Silêncio, é muito importante, pessoal, a gente entender ainda uma outra coisa. Hoje está sendo uma coisa bem meio teórica, assim. Uma outra coisa que, quando eu falei sobre isso, né, de que quando eu explico para uma Pásia que ela não tem que sentir culpa por falar do abuso sexual dela, a gente tem que entender que toda vez que a gente está conversando com uma Pásia, a gente também está conversando de maneira indireta com uma criança ferida que mora dentro dela. E racionalmente essa Pásia, ela pode compreender o que você está falando. Ela pode compreender esse lugar de que eu não tenho culpa, de que a destruição não sou eu que estou causando, que eu tenho o direito de falar dessa violência, que eu não preciso ficar sozinha com isso quando tem lá as pessoas que fizeram e tal. Então, uma Pásia, ela pode saber tudo disso racionalmente, mas a gente tem que levar em consideração que dentro dela tem uma criança ferida que não entende muito bem disso. Uma criança ferida que teve que guardar silêncio ao longo da vida dela, que sofreu muito ao longo daqueles anos, que foi acreditando em coisas ao longo dos anos todos e que aquilo também está ali, também faz parte daquela pessoa que está conversando com você. Então, é muito importante entender isso, porque se a gente fica somente com a dimensão mais racional, adulta da pessoa, talvez a gente diga assim: ah, não, então essa pessoa sabe muito bem o que ela tem que fazer, ela tem que fazer isso, isso e aquilo, como se isso fosse algo simples. Só que muitas vezes não é simples. Eu vou dar um exemplo que para mim foi um dos mais que me pegou mais de surpresa e que eu falei: caraca, é interessante ver como as coisas acontecem meio que a nossa revelia, sabe? Eu já falei em outros episódios aqui que em 2019 eu participei de um evento da abordagem centrada na pessoa, que foi um fórum brasileiro, que eu estava na comissão com a minha esposa, e a gente fez aqui em Pernambuco, a gente trouxe um pessoal para cá, 225 profissionais, 23. E nesse fórum em 2019 eu estava falando muito sobre a questão do abuso sexual, mas eu não falava ainda que eu era uma Pásia, eu nem tinha criado esse termo ainda. E ali eu decidi que eu queria. Era um evento que tinha muitas pessoas conhecidas, era um evento de uma semana inteira, era um evento com muitos profissionais, um lugar muito acolhedor. Eu falei: caramba, aqui eu vou falar que eu passei por isso também, vou dizer que eu trabalho com isso, que eu vou apresentar alguns trabalhos e vou falar sobre isso. Eu decidi isso numa segunda-feira à tarde, que eu iria falar na terça-feira de manhã, num grupão que ia ter na terça-feira pela manhã. Entre a segunda-feira à tarde e a terça-feira pela manhã, tinha a noite da segunda-feira. E na noite da segunda-feira, minha voz sumiu. Minha voz sumiu de um jeito que eu nunca tinha vivido isso, pessoal. Assim, é uma coisa incrível, assim, sumiu. Eu não conseguia falar normal, como eu tô falando com vocês aqui. Ela sumiu, eu falei: caraca, como é que ela sumiu? E eu parei pra olhar pra mim. Falei: peraí, pô, eu já trabalhei com isso, já trabalho com isso há tanto tempo, já fiz tanta terapia, já assumi em grupos menores, já falei para as pessoas que são mais significativas para mim, para os meus familiares e tal, já tinha inclusive conversado com a própria pessoa que participou dessa situação comigo, a pessoa lá da minha infância e tal, então já tinha conversado com a pessoa, ou seja, eu fui desconstruindo esse muro do silêncio de maneira bem cuidadosa, complexa e tal, mas naquele momento, quando eu me vi falando num público de, sei lá, 180 pessoas que ia ter, e eu achei que ia ser super simples, porque eu achava que eu já estava de boa com isso, algo em mim
parou e falou, isso não é tão simples assim, pô. Calma, não é... a voz sumiu, não foi porque eu quis. A voz sumiu e naquele momento não é que eu dei para trás e falei assim, não, então não vou falar mais. Não, eu continuei com a intenção de falar, eu queria fazer aquilo, mas o fato da minha voz ter sumido me apontou que não era tão simples quanto a minha cabeça racional estava dizendo que era. E eu tive que parar naquela noite, quando a voz sumiu, para acolher a minha criança, para poder ver como é que ela estava diante dessa exposição, quais eram os receios dela e tal. E ali eu pude ir escutando isso, mas quando eu cheguei na terça-feira pela manhã, dia do grupo, eu ainda estava sem voz. E foi bem interessante pedir para 180 pessoas ficarem em silêncio, né? Eu pedi para um amigo meu me auxiliar nesse ponto. E as pessoas fizeram um silêncio fúnebre assim, para ver uma pessoa falando de um abuso sexual sem voz. E o que foi mais interessante é que no decorrer da fala, a voz foi voltando. A voz foi voltando. No final do encontro, a minha voz já estava, não estava 100%, mas já estava muito mais presente. Então, assim, esse exemplo me dá um pouco essa noção do quanto a nossa cabeça pode ir um pouco na frente com todas as justificativas, com todos os motivos, com todos os direitos, com toda a força que a gente tem para poder romper um silêncio de tantos anos, mas muitas vezes tem outras partes da gente que não consegue acompanhar de maneira tão fácil assim. E que a gente talvez tenha que olhar para essas partes todas para a gente poder ver como é que a gente pode ir cuidando para efetivamente continuar fazendo aquilo que na minha cabeça tá certo. Na minha cabeça tá certo eu ir lá e falar para um grupo de não sei quantas pessoas. Meu corpo parou e falou, opa, não é tão simples assim. Eu cuido, eu olho, eu vou olhando para aquilo e continuo fazendo aquilo que eu tô querendo, mas eu faço aquilo de maneira um pouco mais inteira, de maneira um pouco mais integrada. Ao invés de talvez ir embora com o meu corpo dizendo assim, eu tenho que fazer determinada coisa e sentir um processo meio de esquartejamento, sabe, pessoal? Aqui eu poderia falar uma coisa que quem trabalha muito nos cursos, né? Que é a questão da tendência atualizante, né? Eu não vou teorizar muito aqui, que eu já fiz muito nesse episódio, mas quando uma pessoa vai sair do seu silêncio, tem uma parte dela, tem uma parte de uma tendência que existe nela, que vai impulsionar ela para fazer aquilo, dizer assim, olha, esse momento é o momento que você sempre esperou, que você sempre quis, então vai lá e faz mesmo. Mas essa tendência, ela também está dando suporte a outra parte da pessoa que ficou em silêncio ao longo dos anos. Por quê? Porque foi no silêncio que ela conseguiu sobreviver psicologicamente. Essa tendência atualizante que o Roger propõe é uma força que existe dentro da gente, que faz com que o organismo se desenvolva, mas uma coisa muito importante também é que essa tendência está a serviço da sobrevivência. Então, muitas pásias, elas conseguiram sobreviver guardando silêncio. Então, naquele momento que a pessoa está nesse processo de vou sair do meu silêncio, tem uma parte da tendência que impulsiona ela para dizer assim, vai lá e faz, mas tem uma outra parte que está puxando o freio de mão e falando assim, não vá não, porque se você for, algo de muito errado pode acontecer e tal, não sei o quê. E o que essa outra parte fala, muitas vezes nem é o real, assim. Mas a gente tem que escutar todas essas partes para a gente poder ver como cuidar disso de maneira realmente mais efetiva. Eu pensei em estar falando aqui nesse episódio uma situação que eu vi com um cliente que para mim foi muito interessante, que assim, esse cliente estava comigo já há muito tempo em terapia, só que ele nunca tinha falado sobre abuso sexual, demorou um tempo para fazer isso. E quando ele começou a falar sobre isso, ele trouxe para mim uma frase, Guilherme, eu nunca vou comentar isso com a minha mãe. E eu cheguei para ele e perguntei, por quê? E aí ele foi me explicar e tal, e foram anos a gente conversando sobre isso. Ele nunca chegou a falar, né? E aí depois de muito tempo de terapia, depois que ele lidou com muita coisa, com muita culpa, com muito não sei o que e tal, ele chegou pra mim um dia e falou assim, Guilherme, agora eu tô pronto pra poder falar com minha mãe sobre aquilo. Aí eu de novo perguntei, por quê? Quando eu perguntei isso pra ele, se deixou ele muito desconcertado, ele falou assim, frescura, pô, é pra contar ou não é pra contar? Aí eu peguei, parei e ri, porque eu vi que ele estava, de alguma forma, tentando encontrar esse feedback em mim, né? Sobre é pra ir, não é pra ir. Eu falei, por que você está perguntando isso? Aí ele pegou, contextualizou e falou assim, porque quando eu disse lá atrás que eu não queria contar e você perguntou por quê, eu entendi que você estava dizendo assim, é pra você contar. E isso ficou guardado dentro de mim. E aí, quando eu chego pra você quase sentindo... tem alguns clientes que brincam com isso, né? Que vão ser o cliente estrelinha, né? Vão ganhar a estrelinha de cliente. Tô fazendo o que é certo da terapia, né? Eles acreditam que a gente aqui tá contabilizando o que tá certo e o que tá errado. E aí, quando eu chego pensando, agora finalmente eu vou dar o passo que ele gostaria que eu desse, e tu pergunta por que de novo, eu digo, pô, então não é pra contar não? Eu entendo que você tá dizendo que não é pra contar.
É pra contar ou não é? E eu falei pra ele que eu não tinha torcida. Eu não tinha uma torcida em relação a isso. Porque, apesar de ele sabia que eu era uma paz e ele sabia um pouco do meu processo, apesar de, pra mim, ter sido profundamente importante ir lá conversar com meus familiares, ir lá conversar, inclusive, com uma pessoa que participou dessa história comigo e tal, eu não podia, de alguma forma, transformar isso numa regra de que todo mundo tem que fazer isso a qualquer custo, de qualquer forma. Que cada pessoa ia ter que encontrar qual seria o sentido. E, inclusive, se a pessoa decidir realmente contar, seja lá para quem for, que a gente possa, de alguma forma, pensar, refletir sobre quais são os sentimentos que vão passar por ali, o que é que a pessoa pensa e tal. Muitas vezes o que a gente produz antes de contar não é exatamente igual ao que vai acontecer quando a gente vai lá e conta. Mas a gente pode, de alguma forma, fazer esse exercício de imaginação para poder lidar com sentimentos que já estão presentes. Sentimentos de culpa, de medo, do julgamento, de ser desacreditado, culpabilizado. Então, muito disso já está acessível ali. Mas a gente não sabe exatamente o que acontece. Então, eu não tenho uma torcida de chegar a pessoa e dizer assim, você tem que contar ou você não tem que contar. Essa parte também é muito importante para mim. Porque se você me perguntar, pessoal, de maneira muito sincera, o que é que eu acho que acontece quando uma pásia fala de um abuso sexual, quando o abuso sexual aconteceu dentro da família, a minha resposta muito sincera, sem querer ser muito genérico, é geralmente dá ruim. Geralmente a família não acolhe. Geralmente as pessoas vão ter confusões, vão ter coisas e tal. Então, geralmente a receptividade da família para esse tema não é muito legal. Porém, mesmo que eu saiba disso, mesmo que a minha experiência pessoal também tenha sido essa, não tive uma experiência legal de ter falado sobre isso, ter sido mil maravilhas, não. Até hoje sofro consequências desse processo. Mas eu não me arrependo e eu sinto que para mim foi muito importante fazer esse processo. Então, se você me perguntar se eu tenho muitos relatos de pessoas que saíram do seu silêncio e foram super acolhidas, eu não tenho muito esses relatos. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que para uma pásia ficar suportando aquele silêncio sozinho, sem compartilhar com ninguém, também é profundamente desesperador, sofrido, mantém a pessoa presa numa solidão, a pessoa não consegue viver e falar abertamente sobre uma série de coisas, porque sempre tem aquele segredo. O muro do silêncio é feito de segredos, não é uma palavra que eu não uso muito por aqui, mas eu sei que guardar esse segredo, levar ele para o túmulo, ou deixar com que as pessoas morram sem saber do que aconteceu, é profundamente desesperador. Então você nunca vai me ouvir chegar para uma pásia e dizer assim, eu acho que você tem que contar, ou eu acho que você não tem que contar. Para mim isso é uma coisa complexa e que a gente tem que de alguma forma olhar para toda essa complexidade para que a pessoa possa de alguma maneira se sentir mais livre para poder decidir o que ela quer fazer com aquilo. Eu acho que quando a gente, de alguma forma, tende a colocar o foco mais em temos que sair do silêncio, se uma pásia ela não se sentir preparada para isso, ela pode se sentir culpada. Eu vi, não vou citar muito nomes aqui, mas eu vi umas campanhas há um tempo atrás que colocavam uma pressão muito grande, falando assim, se você realmente quer proteger os seus filhos, fale que você foi abusada sexualmente em todos os lugares, porque isso vai proteger o seu filho. Eu falei, caraca, mas falar onde? Falar como? Com que suporte? Isso colocou numa campanha, qualquer pessoa pode ouvir isso, e se a pessoa nunca fez terapia, se a pessoa não tem nenhum espaço que ela pode falar sobre isso, como é que ela pode agora abrir isso para qualquer pessoa? Não, pô, não é assim. Mas esse tipo de discurso que coloca um foco muito no você tem que quebrar o silêncio, pode fazer com que a paz se sinta ainda mais culpada, porque ela deveria falar e não consegue. Ela tinha que ser de um jeito e ela não consegue e tal. Então, quando eu digo que eu não tenho torcida, não é que eu, de alguma forma, não acredite que sair do silêncio vai fazer um bem para uma pásia. Mas isso é tão complexo, e isso talvez tenha que ter um ritmo, uma velocidade, um processo que precisa ser tão cuidadoso, que eu digo assim, a gente talvez tenha que avaliar com calma. A gente tenha que pensar melhor sobre como a gente vai lidar tudo isso. Lógico que isso é de maneira ideal, né, pessoal? Muitas vezes a vida prega umas pecinhas na gente que não deixa com que as coisas sejam tão facilmente assim, ah, não, peraí, deixa eu ficar zendo no fundo, dentro de uma montanha durante anos, me trabalhando terapeuticamente para ver o que eu vou fazer com isso. Não, muitas vezes a vida coloca a gente ali na cara do gol, tendo que ver o que faz naquele momento. É como um amigo meu falou uma vez, muitas vezes viver é trocar
é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Não tem como parar e dizer, peraí, dá uma pausa aí para eu ver o que é que eu vou pensar, para eu refletir o que é que eu tô sentindo, para eu me autorregular e ver o que eu vou fazer. Não, muitas vezes a gente vai poder fazer o que é possível ali. Mas, à medida que o processo vai acontecendo, em cada ponto a gente pode tentar recorrer a um momento de cuidar um pouco mais e não se sentir pressionado por ninguém, nem por si mesmo, de ter que dar um passo que talvez a gente sinta que vai um pouco além do que a gente está podendo dar conta naquele momento. É preciso a gente poder também, entra outra dimensão um pouco teórica aqui, né? A gente poder lidar com o fator tempo. O fator tempo é muito importante na temática das pazes. Então a gente tem que pensar qual é o tempo da nossa exposição, o tempo do nosso silêncio, o tempo de uma conversa e outra e tal. Na medida do que for possível, a gente pode tentar cuidar para poder avaliar qual é esse tempo, esse ritmo, essa velocidade e os nossos limites. Mesmo que a vida algumas vezes coloque a gente em lugares que não é tão fácil fazer isso. Então assim, pessoal, já está em quase 40 minutos. Eu sempre digo que vai ser pouco, mas nunca é. Mas assim, eu queria trazer um pouco, queria falar muito mais sobre isso, mas eu acho que não vai caber aqui comigo e vai caber aqui com o pessoal da comunidade, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria trazer essa mensagem de que sair desse silêncio não é simples. Tem muito sentimento de culpa, de medo envolvido com isso, nesse silêncio. E que se você é uma pásia, que você possa se acolher. Que você possa se acolher na sua dificuldade. Não acredite que é simples sair daí. Não acredite que se você não consegue sair daí, que você não faz isso porque você é bobo, imaturo, infantil. Muitas vezes a gente nem sabe que o muro do silêncio acontece. Estou aqui, vou conversar aqui com uma pessoa queridíssima que está aqui comigo na comunidade e ela me trouxe um dado que eu achei muito significativo. Uma pessoa que trabalha com a temática há muito tempo, mas a gente se encontrou nessa vida aqui em 2020 e ela falou assim: Guilherme, eu nunca tinha ouvido falar do termo muro do silêncio. E eu falei, eita, ela foi. Não é que eu não sabia que ele existia, não é que eu não sentisse ele, mas eu nunca tinha parado para nomear e dizer assim, eita, tem um muro do silêncio e ver que tem várias coisinhas que fazem parte dele e tal. Então, muitas vezes, a gente se sente impossibilitada de falar, mas nem sabe por que a gente não consegue. A gente não entende que tem uma família, que tem trauma, que tem sociedade, que tem machismo, que tem um bocado de coisa que impede a gente de falar. Então, a gente fica só achando que a gente não fala porque a gente é fraca. Porque a gente não tem força, que a gente é imaturo, que a gente não quer falar, que a gente quis guardar esse segredo e tal. E na verdade é muito mais complexo que isso. Então, se você é uma pásia, se acolha na sua dificuldade, se acolha no seu tempo. E também, se você é pásia e está no processo de querer sair do seu silêncio, busque formas cuidadosas para você fazer isso. Talvez se você sente essa necessidade, talvez seja realmente um pedido do seu corpo, da sua mente, da sua alma em busca de sair desse silêncio, e isso é legítimo. Só procure formas cuidadosas para você fazer isso. Busque ter suporte e recursos para você, de alguma forma, acionar, porque muitas vezes não é simples. Desejo muito, eu queria muito que sair do silêncio das pásias fosse uma coisa muito acolhedora e maravilhosa, mas infelizmente não tem sido a experiência que eu tenho tido ao escutar tanta gente. Então, se você está buscando força para fazer isso, realmente aproveita de espaços que possam realmente te fortalecer nesse processo. É interessante porque eu estou dizendo aqui que a gente está conversando na comunidade um pouco sobre isso, porque a comunidade eu tenho visto como esse momento de fortalecimento mesmo. Não um fortalecimento de que todo mundo está na comunidade e agora tem que sair quebrando seus muros de uma forma, mas fortalecimento de que cada pessoa está sendo acolhida no seu processo, no seu tempo e no seu ritmo, e que cada pessoa pode também decidir o que pode fazer com aquilo e que a gente vai acolher porque a gente sabe como é difícil estar nesse lugar. Então, eu estou vendo a comunidade como esse espaço de fortalecimento, onde a gente pode falar dessas dúvidas todas e ver o que cada um pode fazer com isso, sabe? Mas enfim, tá bom, chega de conteúdo. Se você tiver dúvidas ou quiser saber um pouco mais do assunto, trocar uma ideia, você pode me seguir lá pelo meu perfil do Instagram, né? Que é o guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, né? Fica guilhermeassuncal.psi. Ou você pode mandar e-mail para o dalamaluz@gmail.com, sei lá, mandando sugestões, dúvidas, críticas, partilhar um pouco da sua história e tal, e a gente poder trocar um pouco por aqui. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Valeu, é isso.